Saúde a todos na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar a nossa penúltima aula, último capítulo, e depois a próxima aula vai ser um apanhadão geral. Mas para começarmos, queridos, vamos buscar a direção do nosso Deus. Tem gente que está dirigindo e assistindo a nossa aula. Isso é muito interessante. Mas bem tranquilo, querido, que tem muito assunto para tratar hoje. E graças a Deus, bastante gente se conectando. Mas é o seguinte, se você puder, feche teus olhos, curve tua cabeça e ore comigo. Pai querido, nessa hora, queremos pedir a tua bênção, tua direção, orientação. Queremos, Deus, ouvir a tua voz nessa noite. Deus, eu quero declarar que não há em mim força ou poder algum senão o que vem do Senhor. Por isso, Deus, toma minha vida nas tuas mãos. Espírito Santo, o Senhor tem plena liberdade de atuar em nosso meio. Usa, Deus, as vidas que aqui estão. Fala ao nosso coração, amplia a nossa visão, abre o nosso entendimento. É o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus, amém. A oração do pastor. Então, à medida que as pessoas forem chegando, a gente vai dando espaço para elas e vai permitindo que elas se juntem a nós. E hoje o assunto é bem interessante. Esse capítulo é bem interessante mesmo, porque ele traz algumas realidades do nosso dia a dia, do nosso viver diário. Só que você já deve estar vendo a tela por aí. E é um assunto que me chama muita atenção, porque nós vivemos num país capitalista. Eu não sei se os irmãos já pararam para pensar nisso, discutiu-se muito tempo aí, no período da eleição, né? Ou a questão do comunismo e ou a questão do socialismo, todos esses aspectos que envolvem uma única coisa: dinheiro, money, grana, bufunfa, gaita, qualquer nome que você queira dar. Mas eu só queria traçar para vocês, quando o pessoal fala muito de comunismo, as linhas básicas do marxismo foram traçadas em 1840 e 1850 pelo filósofo social alemão Karl Marx e o revolucionário alemão Friedrich Engels, sendo o sistema mais tarde completado e modificado por eles e por seus discípulos, entre eles Trotsky, Lenin e Stalin. Esses caras foram que ampliaram a visão do chamado regime comunista. E lá no ano de 1848, Karl Marx e Friedrich Engels publicaram o Manifesto Comunista, onde, fazendo uma análise própria da realidade que viviam, chegaram a algumas conclusões acerca do trabalho da propriedade. O trabalho da propriedade, das relações produtivas e, principalmente, a violenta exploração do proletariado. Nesse contexto, Marx e Engels propõem a luta pelo fim do capitalismo, com a adição imediata do socialismo, onde as massas trabalhadoras possuindo os meios de produção assumiram o poder político e econômico. Aí você fala assim, puxa vida, então lá nasceu o socialismo, lá nasceu o comunismo e essas duas raízes de pensamento que trazem a ideia de que todos devem ter tudo em comum. E, pelo jeito, não funcionou em nenhum lugar. Por quê? Não existe nenhum livro e nenhuma literatura com tão ardente paixão social como a Bíblia. A Bíblia, olha a palavra que eu estou colocando aqui, ardente paixão social. Ardente paixão social. A Bíblia, isso mesmo. A Bíblia é um livro que nenhuma outra literatura no mundo tem essa visão. E não há livro
que condene as riquezas desonestas e egoístas com tão demolidora paixão como a Bíblia. Não há literatura nesse mundo que condene a usura, tá? O amor ao dinheiro como a Bíblia. E Tiago vai falar disso hoje. Mas a Bíblia já vem dizendo isso há algum tempo. Aí em 1 Timóteo 6,10, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Timóteo 6,10. Amós 3,10. Eles não sabem como agir direito, declara o Senhor. Eles que acumulam em seus palácios o que roubam e saquearam. E tem mais. Isaías 5,8. Ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedade e mais propriedades, até não se haver mais lugar para que ninguém, e vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. E olha o que diz ainda Jeremias 22,13. Ai daquele que constrói seu palácio por meio corruptos, seus aposentos foi pela injustiça, fazendo seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhes o devido salário, chamado trabalho escravo. E ainda para finalizar, assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, e ainda por mais por 4, não anularei o castigo. Vendem por prato o justo, e por um par de sandálias o pobre. Pisam sobre a cabeça dos necessitados, como pisam no pó da terra, e negam a justiça ao oprimido. Pai e filho possuem a mesma mulher, e assim profanam o meu santo nome. Está lá em Amós. Isso muito antes de alguém falar em socialismo, de alguém falar em justiça social. E aí Tiago começa dizendo assim no capítulo 5: ouçam agora vocês, ricos, chorem, lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroem as suas roupas. Aí você fala assim, peraí, Betão, que negócio é esse? O Tiago tá chutando o pau da barraca. Chutou o balde aí o Tiago. Queridos, ele está dizendo numa linguagem muito clara. Ele está falando, olha só, essa carta é uma carta circular, foi escrita por meio da igreja. Ah, então pode ter rico na igreja? Pode ser rico? Pode. Então não é pecado ser rico? Não. Você está afirmando com todas as letras que não é pecado ser rico? Não. Gente, nós somos um grupo aqui que eu posso chamar um grupo privilegiado. Por que um grupo privilegiado? Porque vocês estão falando comigo, assistindo essa aula através de um equipamento, vamos assim dizer, da era moderna. Nos rincões do nosso país, gente, tem lugar que nem internet tem. Tem lugar que nem computador tem. Smartphone é coisa de rico. 3 refeições num dia é coisa de gente rica. Uma refeição decente talvez seja sonho de muitas pessoas aqui no Brasil ainda. Apesar que você não ouviu falar mais de fome, né? Mas continua. Continua fome, continua pessoas passando necessidade. É por isso que nós mantemos o MAS. O dia que não tiver mais ninguém passando necessidade dentro da nossa igreja, vou repetir, o dia que não tiver mais ninguém passando necessidade dentro da nossa igreja e na nossa comunidade, aí o MAS vai ter uma outra função. Mas enquanto for necessário, nós vamos manter o MAS. E você que quer contribuir para com o MAS, você pode colocar no envelope de dízimo. Você, talvez, como a Nancy falou no domingo, né? Nós tínhamos, na ocasião, trazíamos o quilo. Hoje você põe um valor, que é uma oferta destinada ao Ministério de Ação Social. Mas não é só isso. O que Tiago está falando aqui é para a igreja vivenciar. E quando ele fala aqui, lamentem-se, ele usa no grego, holorizontes. Holorizontes é a mesma coisa que uivar. Tá? É a mesma coisa que uivar.
Sabe aquele choro, aquele lamento que a pessoa grita de dor? É essa expressão que ele está usando. É a expressão que ele está colocando aqui. Sabe por quê? Ele está dizendo: a riqueza de vocês apodreceu. Sezepen, no grego, tá? Ele traz a ideia de apodrecimento de roupa. Sabe roupa quando ela apodrece e começa a se despedaçar? Não sei quem já teve essa. Hoje, não, agora virou moda, né? O pessoal usa aquela calça cheia de buraco, cheia de coisa assim, né? Antigamente a roupa fica. Eu não sei se você, que nem da minha geração, roupa não era tão fácil como é hoje. Por isso tinha muita costureira, por isso tinha muita gente que fazia roupa. Para o povo de Israel, para a época de Israel, para a época que isso aqui foi escrito, não tinha a tecelagem no nível que nós temos hoje. Não tinha facilidade de você obter roupa como nós temos hoje. Tanto que a roupa, de um modo geral, muitas vezes não passava de uma túnica ou de um pano que a pessoa se enrolava. Literalmente isso. Nesse período, roupas trabalhadas era de quem tinha dinheiro. E você não comprava isso todo dia. Então, com o tempo, ela ficava bem puída mesmo. E ela ia se estragando. E quando ele usa essa expressão, é para essa roupa que está se rasgando. E ele complementa. E as traças corroem as suas roupas. Então, é o que ele está dizendo. Ouçam agora vocês ricos. Você que tem, chorem, lamentem, tendo em vista a miséria que vai vir sobre vocês. Por quê? O que é desse mundo aqui é dessa terra. E ele avança. As traças corroeram. E ele avança ainda que a traça que ruía roupa era uma triste realidade, porque não tinha guarda-roupa que nós temos hoje, todo aquele processo de limpeza. E isso, para eles, era uma realidade. Por que era uma realidade? E por que Tiago está falando isso? Ele está chamando a atenção das pessoas para algumas coisas. E, só para fortalecer, ele fala: o chorem, pois o dia do Senhor está perto. Ele está trazendo à memória o que Isaías escreveu lá atrás. Virá como destruição por parte do Todo-Poderoso. Ou seja, essa terra um dia acaba. O que você tem aqui, que é porque você considera como riqueza, um dia se derrete. E ele avança. Olha só o que Isaías também disse: lamente, ó portal, ó porta. Clame, ó cidade, derretam-se todos vocês, filisteus do norte, vem um exército, e ninguém desertou das suas fileiras. Ele está lembrando isso. Nas ruas andam vestidos de roupas de lamento, nos terraços das praças públicas, todos planteiam se prostram chorando. Vai vir o Senhor. Ele volta. Ele vem. E aí, para você entender o contexto, ele avança. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem dele testemunhará contra vocês. E como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumulam bens nesses últimos dias. Não é? Nós vivemos no... Por que eu li aquele negócio do Karl Marx? Que nós vivemos num país capitalista. A gente vive em função de acumular o básico necessário para viver confortável. E, além disso, uma reserva para passar a velhice. Esse é o princípio capitalista. E quanto mais você tiver, mais garantia você tem para o futuro. Quanto mais você fizer, mais garantido é o seu futuro. E eu costumo dizer para os jovens: não vivam só do presente. Olhem para frente. Olhem para o amanhã. Olhem para o que está vindo. Últimos dias. E as pessoas esquecem do que vai vir, do que vai acontecer. E o que ele está dizendo aqui, ele está advertindo. Gente, vai chegar um tempo de escassez.
Vai chegar um tempo que o que você tem vai se deteriorar. Quando chegar esse tempo, é um tempo de escassez, é um tempo de miséria. E aí, ele continua. Mas antes eu queria abrir para vocês, olha só. O enferrujam. Tudo que tem nesse mundo se deteriora com o tempo. Onde está o teu tesouro, Jesus disse, aí está o teu coração. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Perceba que nós estamos falando de várias coisas. Só que agora ele está tocando num ponto que está levando você a olhar, levantar os seus olhos e olhar mais adiante, e olhar mais à frente. Estabelecer um relacionamento com as coisas que são do céu. E ele avança. E o mais legal ainda, veja o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos. Os que por você foi retido com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Aí você vai falar assim, peraí, Betão, ele escreveu isso para a igreja. Escreveu isso para a igreja. A igreja tem que ter uma postura, lembra de Atos 2,42? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, das orações, em cada alma havia temor, o Senhor acrescentava aqueles que haviam de se amar, e eles tinham tudo em comum. Alguns vendiam as suas propriedades para ajudar os outros. Isso ele escreveu antes de vir a perseguição de tal maneira que Jerusalém foi destruída, quando destruíram o templo. Para a igreja acordar para o que estava por vir. E, meus irmãos, eu peço que vocês fiquem atentos com o que está acontecendo no Brasil. O Brasil está mudando. Os pastores, tem um grupo de pastores aí que me mandou assim, está acabando a liberdade de expressão no Brasil. Pode acabar, não tem problema nenhum. Eu já fui advertido. Se houver uma mudança brusca, não tem problema. Eu conheço a história. Se houver alguma coisa de complicada, não tem problema. Mas Tiago já escreveu isso lá atrás. Em primeiro lugar, haja com justiça. Seja referência de bondade. Seja referência de amor. Seja referência em tudo que você faz. Onde estiver o seu tesouro, aí está o teu coração. Onde estiver o seu tesouro, aí está o teu coração. Lembra do jovem rico? Quando chegou para Jesus aquela noite? Mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E ao teu próximo, como a ti mesmo. E ao teu próximo, como a ti mesmo. Olha a advertência que Tiago está dando. Olha como Tiago chama você no raciocínio. Olha o que está acontecendo. Vocês vivem luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, fartam-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Uau! Aí você lê esse texto aqui, você fala assim, viveram luxuosamente, e você falou agora da classe média, de que nós estamos, só que o Tiago pegou bem mais pesado aqui que a igreja, gente. Na verdade, ele chutou o balde, tá? As palavras aqui no original, esse viveram luxuosamente aqui, que foi traduzido para a gente como luxuosamente, a palavra é muito mais além disso. Etripefase, etrifessate é muito mais além do que viveram luxuosamente. Viveram de uma maneira desregrada, largada, envolvida com tudo que pudesse ser em termos de prazer. Aí ele complementa, tá? Onde a moral é destruída. Olha a profundidade dessa palavra. Aí foi traduzido viveram luxuosamente. A segunda palavra, desfrutando prazeres,
É uma palavra fortíssima. Estapalessate, no grego, é a mesma coisa que está envolvidos, inclusive, em orgias. É isso mesmo, cara. Dá uma olhadinha depois no grego, se você tiver dúvida. Pode copiar, depois eu vou disponibilizar isso aqui no site, a palavrinha no grego. Dá uma pesquisada o que ela quer dizer na profundidade, na essência. Foi traduzido para ele como desfrutando prazeres. Desfrutando prazeres, ou seja, satisfazendo os seus desejos carnais. Como é que Tiago escreveu isso para a igreja? Depois do que ele ensinou para a gente, ele está aí batendo nas pessoas, agredindo, parece que é agressivo. Ele está querendo abrir os olhos da igreja. Porque para ter um relacionamento com Deus, por isso que eu repeti 3 vezes, e vou repetir pela 4ª vez, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Entendeu o conteúdo teológico que ele está colocando aqui? Fartaram-se de comida em dia de abate. Lembra que Paulo, quando escreveu para os Coríntios, o que ele colocou para os Coríntios? Lá antes dele falar da ceia do Senhor? Lembra? Porque eles se reuniam para a ceia, alguns se embriagavam enquanto outros passavam fome. Então a igreja, essa igreja que cresceu na proporção que cresceu da maneira que cresceu, que viu ali os milagres acontecendo, mesmo assim, tinham suas dificuldades e precisava ser tratada. Não é só hoje que tem diferença de classe social, não. Naquela época também existia. Por isso, Tiago está tratando a igreja. Mesmo assim, Deus fazia milagre no meio dessa igreja? Fazia. Você tem condenado e matado o justo. E aqui o justo é de Caion. É aquele santo, puro, de Caion, de Caios, tá? Santo, justo. É lindo aos olhos de Deus. É disso que ele está falando. É disso que ele está relatando aqui. Deuteronômio 24, 14 até o 15. Não oprimirás o jornaleiro, pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro que está à tua porta na tua cidade. No seu dia lhe darás o salário antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida. Não para que se clame contra ti, ao Senhor, e haja em ti pecado. Deixa lá Deuteronômio, o povo é orientado a tratar com justiça aquele que tem dificuldade, aquele que passa necessidade, aquele que te presta serviço. Aí ele complementa. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Portanto, lembrando de todas essas coisas, lembrando de tudo que eu falei para vocês, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz está às portas. E é muito legal que aqui ele usa uns termos maravilhosos para nos ensinar. E traz alguns detalhes aqui muito importantes que eu quero destacar. O Novo Testamento é categórico quanto ao fato de que ninguém sabe nem o dia, nem a hora em que Cristo virá novamente. A única coisa que o Novo Testamento diz a respeito da segunda vinda é que essa será tão repentina como um relâmpago e tão inesperada como um ladrão. Mateus 24, 27, 37, 39, também Tessalonicenses 5, 2, 2 e Pedro 3, 10. Portanto, devem estar vigiando,
1 Pedro 4:7. Eita, nós, apareceu um erro aqui para mim, mas está todo mundo continuando. Ok. Segunda coisa, a longa tardança não deve originar desalento ou esquecimento. O Senhor virá. Ao seu tempo, ele virá. O Senhor virá. Aí ele continua. Irmãos, tem os profetas que falaram em nome do Senhor, como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre paciência de Jó e viram o fim do que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Ainda que ele matar, nele esperarei. Lembra que Jó falou? No céu está a minha testemunha, e meu testemunho nas alturas. Eu sei que o meu Redentor vive. O que o Tiago está dizendo aí? Irmãos, tem os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Percebeu a advertência que ele está dando? Tratem todo mundo com igualdade, permaneçam firmes no Senhor, e o tempo, que é o Senhor da razão, ele vai chegar. Os dias não serão fáceis. Agora, ele usa uma palavrinha aqui que eu acho muito legal. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Permanece no Senhor, esperam no Senhor, depositam a confiança no Senhor. Hipomonem. O hipomonem, tá? É aquele que espera no Senhor, que tem a confiança no Senhor, do que virá do Senhor. E no Senhor ele deposita a sua confiança. Aí no 5, e eu já fui, olha que eu já cheguei no versículo 12. Sobretudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Homens e mulheres de uma palavra só. Homens e mulheres de um ânimo só. Homens e mulheres de um coração só. Sim, sim, não, não. Eu tive a felicidade de almoçar com dois grandes amigos ontem, que me pagaram um almoço no Rosas. Foi bênção, gente, foi muito joia. Comi um filé à parmegiana, fui pago, fui convidado, aceitei o convite. E eles têm uma característica aqui que me impressiona. Eles são muito autênticos. Trabalharam comigo na empresa que eu trabalho, já saíram da empresa, mas mantêm o vínculo de amizade. E uma coisa que eu falei para eles, que eu continuo caminhando com eles, falando do amor de Deus para eles, testemunhando, porque eu tenho uma coisa que eu admiro muito neles, são muito autênticos. Algumas pessoas não gostam, porque eles são muito sinceros. O Milton, inclusive, eu vou mostrar esse trecho da gravação para ele. Ele é um cara, quando ele não gosta de uma coisa, ele diz para a pessoa e diz na hora, não gostei disso. Gente, tem gente que na igreja tem dificuldade de fazer isso. Tem gente de chegar por um irmão, não é por aí, querido. Vem cá. Nós estamos aqui num ambiente de amor. Vamos trabalhar essa questão nós dois juntos, num só propósito? E tem gente que não sabe dizer, olha, não, mas eu não gosto de fazer isso, mas eu vou fazer uma coisa que eu não gosto. Querido, sinto muito, eu tenho uma dificuldade com isso. Você pode colocar uma outra pessoa para fazer? Ou para ter essa... Ou para... Sim, sim. Não, não. Não faz para agradar, gente. Ah, Betão, mas as pessoas na igreja é tudo doente. Quem é que precisa de médico? Os doentes.
Na igreja, a gente não são perfeitos. Perfeito é só Jesus. Então, alguém pode magoar você algum dia? Pode. Alguém pode dar uma pisada na bola com você? Pode. Crente pisa na bola? Pisa. Crente enfia os pés pelas mãos? Enfia. Crente fala mal, às vezes fala. Crente pisa na bola? Pisa. Isso é igreja. São humanos. Conhecem Jesus? Conhecem. Sabem o que devem fazer? Sabem. Mas às vezes não fazem? Não fazem. Então, não é nada diferente desse pessoal que o Tiago acabou de escrever aqui? Não. Nós somos iguaizinhos eles. E quando o Tiago fala que ele chutou o pau da barraca, chutou o balde, pegou pesado, porque nós somos isso mesmo. Essa é a natureza nossa, gente. Até que nós chegamos à estatura de varão perfeito, até que nós sejamos assuntos ao céu, aqui a gente vai pisar na bola. Vai falhar? Vai falhar. E aí, se pecar, Betão, como é que a gente faz? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, eu não vou ter aquele negócio, eu briguei com meu irmão, eu desentendi com ele senta lá na ponta da igreja, eu vou sentar lá na galeria. Não. Você vai lá e conserta com ele. Tem uma época na igreja, eu tive uma dificuldade com o pastor André, filho do pastor Edson. Nós nos desentendemos. Nós tivemos um atrito. Nós tivemos uma dificuldade. Pastores dentro da igreja. Pastores tiveram dificuldade. Sim. Fui lá, pessoalmente, falei por e-mail, não vou discutir isso com você, eu quero conversar com você pessoalmente. Fui lá pessoalmente, pastor André, pastor, pode me perdoar? Eu pequei. Eu fiquei com ódio, fiquei com raiva, pisei na bola com o irmão pode me perdoar? Resolvido. Um irmão amado em Cristo. Bênção. De vez em quando a gente troca informação, bate papo. Ele está agora nos Estados Unidos, morando nos Estados Unidos. Nós continuamos amigos, irmãos em Cristo. Você entendeu o que eu estou falando? Pegou a visão? É isso que o Tiago está transmitindo. E olha o que ele diz. Entre vocês, alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que sabe que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês, alguém doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que esses orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Você percebeu o que o Tiago escreveu aqui para a igreja? Alguém está sofrendo? Ele ore. Alguém está feliz? Cante louvores, se alegre com os que se alegram, chorar com os que choram. Presta atenção nessa frase. Entre vocês, alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que esses orem sobre eles e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração da fé, feita com fé, curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Oração cura. É isso mesmo, queridos. É isso mesmo. Estávamos domingo na intercessão, orando pelos enfermos, orando pelas pessoas que estavam agradecendo, orando. O pastor Beto Calda chegou, Betão, Deus mandou orar por você. Orou por mim ali mesmo. E ungiu, orou, me abençoou. Já falei para vocês, o resultado dos exames saíram normais. Calma que ainda tem mais uma etapa a ser vencida. Meus irmãos, pessoas têm sido curadas na nossa igreja hoje. Sabe como é que Israel funcionava, gente? Israel não tinha. Tinha o Lucas, que era médico, que escreveu, inclusive, o Evangelho de Lucas, que escreveu também o livro de Atos. Ele era médico,
Só que em Israel, quando alguém ficava doente, a primeira coisa que fazia, ele ia lá e ia falar com o sacerdote. Onde você procurar médico? E a igreja perdeu essa visão. Eu ouvi um relato essa semana de alguns avivamentos que estão acontecendo em alguns lugares. E teve um lugar aí, gente, que entrou, o cara chegou de cadeira de roda. Quando ele chegou com a cadeira de roda na porta, saiu andando. E aí vai. Aí já vai dizendo, por que a gente não está vendo esses milagres hoje em dia, Betão? Aqui já parou de orar. Queridos, nós nos tornamos cultuadores. A gente aprendeu a fazer culto. A gente aprendeu a fazer culto, é culto da manhã, domingo de manhã, é culto de oração, é culto. A gente aprendeu a fazer culto. E parou de orar. Quer ver uma coisa? Eu não estou te acusando, querido. Eu estou aprendendo isso, por isso eu estou transmitindo para vocês. Toda a equipe pastoral, e não só a equipe pastoral dos pastores, também todos os líderes da igreja estão passando por esse treinamento. E nós estamos sendo cobrados, sabe de quê? Quanto tempo você está separando para orar? O pastor Flávio pregou tempo atrás as 5 regras para oração. Lembra? Quanto tempo você para ouvir Deus na sua oração? O desafio nosso dessa semana é fazer o nosso período de oração e 5 minutos parar para ouvir Deus. Eu me lembrei daquele corinho. Se começarmos a orar, esse templo treme, esse templo tremerá. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Elias orou, 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 e o sol parou. Não, Josué que orou? Ah! Talvez você estava prestando atenção. Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. Mas é isso. A ideia é essa. Presta atenção no que está acontecendo à sua volta e também começa a orar. Gente, você está amanheci com dor de cabeça, eu vou buscar uma aspirina. Não é pecado tomar aspirina? Não, não é pecado. Mas a primeira coisa é orar. Eu achei legal que essa madrugada eu acordei para orar e tinha lá tinha uma mensagem na madrugada do Adilson, que é do Ministério da Oração, orando por você e sua família, na madrugada. Muito legal, né? E eu respondi, agora orando por você. Na madrugada. Isso eram 4h30 da manhã. Betão, você é o cara de oração. Não, não, queridos. Sou um pé de chulé. Estou aprendendo agora. Eu me converti em 79, são mais de 44 anos de conversão. Estou aprendendo sobre oração agora. Você quer ver milagre acontecer? Você quer ver as coisas acontecerem? Eu estou desafiando você a começar a orar. Eu estou desafiando você a começar agora com o livro de Tiago, finalizando com o livro de Tiago, a gente comece a orar. Deixa essa vida de miséria, deixa a vida de pecado e começa a orar. E começa a olhar para as pessoas com outro olhar. Meu irmão, estava na academia. Isso foi na terça-feira, na quarta-feira. Aí uma senhora estava lá falando, eu comecei a tomar esse remédio agora, e fui falando, né, das suas dificuldades, eu estou emagrecendo, Falei, eu posso orar por você? No meio da academia, Betão, no meio da academia. Coloquei a mão sobre ela e comecei a orar, pedindo a misericórdia do Senhor sobre a vida dela. Ô, Betão, que legal, hein? Eu não sou o cara, não, gente.
Espírito Santo falou, ora por ela. Eu vou ficar esperando. Ah, eu vou orar por você. Não, eu oro agora. Posso orar por você? E orei ali. Quando eu terminei de orar, ela estava chorando. Abriu um sorriso lindo. Começamos um relacionamento. Você sabe o nome dela? Não, sei nem o nome dela. E na minha igreja, graças a Deus, a gente faz parte do grupo dos intercessores. Tem o privilégio de orar pelos irmãos, nós temos um relógio de oração, nós recebemos os pedidos que vocês mandam para a intercessão, nós recebemos. E nós separamos um tempo para orar. E quando é uma situação emergencial, a gente para o que está fazendo por um tempinho e ora. Somos melhores que ninguém. Só estamos colocando isso aqui em prática. O desafio agora, querido, é você colocar isso em prática. E o desafio agora, querida, é quando você chegar na igreja, está com alguma dificuldade, já abrir o coração e falar, irmão, ora por mim, agora. Você entendeu o desafio? Irmão, ora por mim agora. Pede oração. Pede oração. A, a unção com óleo, na realidade, só em 852 depois de Cristo, o sacramento da unção converteu-se em sacramento da extrema unção, administrado como preparativo para a morte. Eu vou falar de extrema unção? A Igreja Católica adotou como só nesse momento que a gente vai ungir com óleo. Não, mas o que ele está dizendo aqui, ó, é bem anterior a isso. E nós esquecemos disso. Se você observar, no dia que a intercessão está lá na frente orando, tem o álcool, lógico, por causa da Covid, das questões bacteriológicas e virológicas que nós estamos vivendo. Os intercessores usam máscara, mas do lado do álcool tem o vidrinho de cor azulada, que é óleo, para ungir. É isso mesmo, nós temos ungido pessoas com óleo. Eu tive o privilégio de ungir o pastor Flávio. Na terça-feira ele estava com aquela tosse, eu tive o privilégio de ungir ele. Privilégio. É privilégio abençoar. É privilégio abençoar o irmão. Lembra que nós aprendemos agora há pouco, o que o Tiago falou para você fazer pelo outro? Olhar o outro. Você que é rico, não é só de dinheiro. Rico da graça, do poder de Deus. Meu irmão, minha irmã, você recebeu o Espírito Santo está sobre você. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Em outras traduções, muito pode por sua eficácia a oração do justo. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Confessou o pecado? Está limpo diante de Deus? Ora. Por sua eficácia e Isso era, por certo, a prática da pelo Igreja justo. Morávia. A Igreja Morávia tinha por esse costume. John Wesley levou consigo, introduzindo nas classes do metodismo primitivo, tinha o hábito de reunir-se 2 ou 3 vezes por semana para confessar os seus pecados uns aos outros e para orar uns pelos outros para serem curados. Essa prática sumiu do nosso meio. Tem dificuldade de confessar que pisou na bola. A gente tem dificuldade, sabe por quê, meu irmão? A gente não confia nas pessoas e nos irmãos da própria igreja. A gente vai ter que voltar a ser igreja. Ser igreja é isso é ser igreja. Elias era humano, como nós. Orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu seus frutos. Eu já vi, na nossa igreja, a igreja orar e a chuva parar.
Homem igual a nós, igual a você, minha irmã, igual a você, meu irmão. Elias orou, orou, e o fogo desceu. Dai glória a Deus. Josué orou, e o sol parou. Acho que a história completa está lá em 1 Reis 17 e 18. Lembra quando Elias se apresentou diante dos profetas de Baal? Em primeiro lugar, não tinha chuva. Ele orou e falou, e aí, quando ele ora, ele manda o seu moço olhar. O que você está vendo lá, moço? O que você está vendo? Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Desce lá e avisa o Acabe para preparar o seu carro, porque vai vir uma grande chuva. E lá no capítulo 18, né? E quando ele encontra com os profetas de Baal, o fogo do céu consome o sacrifício. E olha o que o Tiago está escrevendo acerca dele. Elias era humano como nós. Você se lembra que os apóstolos passavam e à sombra dos apóstolos as pessoas eram curadas? A igreja perdeu essa essência em alguma coisa, essa igreja pós-moderna, em que o relacionamento com Deus é só culto. Nós somos muito bons em fazer culto, gente. Nós somos bons mesmo em fazer culto. A gente faz culto como ninguém. Mas depois do culto, parece que deixa de ser igreja. Último versículo desse capítulo. Meus irmãos, se alguém de vocês se desviar da verdade e alguém trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte o pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Esse é o processo e é o projeto de Deus pelo qual nós estamos aqui. Aprender do Senhor e abençoar aqueles que estão fora, distante do caminho de Deus. Nós somos considerados uma das maiores nações católicas do mundo. E temos milhares de pessoas que estão aí caminhando a passos largos para o inferno. E está faltando gente que diga para elas só o seguinte: como está a sua vida com Jesus? Você sabia que Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a tua vida? Se você quiser experimentar a vida com Jesus, você vai experimentar gozo e alegria que não terminam mais na sua vida. – 20h21. Eu vou encerrar por aqui. A gente vai continuar na semana que vem, que seria a última aula falando do livro da Carta de Tiago. Eu vou franquear a palavra para vocês. Quero também. Ué. O que é você lá? Ele sumiu para mim. É para mim também. Eu acho que saiu, que eu escutei a moça falando lá que estava atirando. Será que ele desligou? Não, acho que caiu mesmo. Pastor Betão, o senhor está sem áudio. Você está escutando nós? Voltou. Opa, Voltou? Apareceu uma mensagem de erro aqui, pode ter sido na conexão. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, lindamente. eu também quero Sim. falar um Ok. negocinho, perguntar uma Ok, dúvida Marília. minha. Posso Vamos falar? lá, querida. Claro. Eu estava olhando aqui que a Bíblia fala assim, quando Jesus está ministrando para os seus apóstolos, que ele fala que eles concordassem, 2 ou 3 concordar sobre alguma coisa na terra, vai ser concordado. Se ligar, vai ser ligado. Aqui, quando ele fala, eu fico olhando vocês, eu acho lindo. Você está orando pelas pessoas, eu vejo que eles vêm com um semblante bem mais confortável do que foram, quando é orado por eles ali. Mas eu penso que teria que ter uns presbíteros, só o presbítero foi determinado para ele ungir, dado esse poder, não é para qualquer um de nós. Então, eu acho que teria que ter um grupinho de presbítero, basta 3, 2 ou 3, que ficasse para unção.
Aquelas pessoas realmente não é que está com uma gripinha, que tomam melhoral, melhora, coisa assim. Mas coisa mais séria, eu acho que era interessante que tivesse uns 3 ali, ungido, com autorização da igreja, do pastor, pessoas separadas, para realmente ungir. Não é para qualquer um que pode ser dado esse óleo. Tá? Orar, sim, uns pelos outros, confessar pecado, mas no ungir ele fala que se alguém está doente, chame os presbíteros, não é um presbítero da igreja, e estes façam oração sobre ele, a pessoa, ungindo com óleo em nome do Senhor. Eu acho que tem que ter autorização da igreja para isso, e pessoas especiais não é qualquer um. Tem que ser vocês mesmos que estão aí preparados, separados para isso. Mas não pode ser um só também. Que sejam uns 3 concordando com aquilo, com aquela oração. E eles já Cabe vão aqui uma saber explicação. se acaso a pessoa está com pecado realmente que está deteriorada, vocês vão ter discernimento ali nesse grupo e ele vai ser curado daquilo se for uma doença física que está... espiritual que está refletindo no físico, mas precisa ser revestido e ter mais uns 3, no mínimo. Entendi a tua visão. Só para reforçar o raciocínio que eu desenvolvi no começo, aliás, no meio, né, antes de entrar nesse aspecto, Israel fazia assim. Se alguém estava com alguma doença, alguma dificuldade, o primeiro lugar que ele ia era no templo. O primeiro lugar que ele ia era no templo. Aí ali ele recebia a oração daqueles que trabalhavam no templo. Era a cultura de Israel. Aí, depois ele podia até procurar um médico. E olha que interessante. Quando o Tiago está escrevendo, ele fala isso mesmo. Se alguém está doente, chame os presbíteros para que unjam com óleo, tal, mas depois ele avança. Ele avança, ele dá ordem para todos. E ele dá o exemplo de Elias. Ele era humano como nós. Orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, Mas, meu e irmão, aí ele fala, o Elias era especial também, viu? O era um Elias profeta de tinha esse Deus. poder. Não era qualquer um E que orava e parava a chuva lá há 3 entendi, anos. Você eu entendi a também? tua Eu visão. falo que é a Eu quero pessoa avançar. ungida de Deus. Isso. Eu quero avançar no aspecto que nós falamos, inclusive, lá no passado. Quando você aceitou Jesus, quando você recebeu Jesus, nós estamos ministrando Efésios, e eu lembro daquela frase com toda intensidade: você foi selado com o Espírito Santo da promessa. E foi concedido dons a alguns. Alguns de vocês têm dons. Oh, Eu não sei que dom você tem. Eu sei que na nossa igreja tem gente que tem o dom de cura e não sabe. Vou repetir. Eu sei que na nossa igreja tem pessoas que têm o dom de cura e não sabem. Eu já contei para vocês. sim. A mulher chegou para a gente e falou: ó, meu filho ia operar. Depois que vocês oraram aqui, o médico falou que ele já foi operado. Um caso de cura de câncer. Eu vi isso com os meus olhos. Mas esses aí, vocês estão autorizados mesmo pela igreja, não é? Sim, Vocês se mas o que eu reúnem, quero dizer, vocês oram. Sim, quero dizer que eu oro, e eu sei também, eu creio que Deus faz as coisas. Mas eu falo que é aquele investimento da igreja nessa... Eu estou sim, pondo não, aqui eles têm como o autoridade, Tiago sim. fala de todos os defeitos na igreja, de começo a fim, Isso, espirituais e por obras, de começo a fim ele ensina como é que é ser um cristão dentro de uma igreja, com exatamente. relacionamento. Então, eu estou querendo ver aqui direitinho o que está ainda faltando para nós. Por que a coisa... Esse é o ponto que eu quero chegar. Por que a coisa não funciona? O que está... Eu fico olhando aqui o que é que está faltando, querendo descobrir também isso. Gente, vocês viram falar dos avivamentos que estão acontecendo no mundo.
Aconteceu, inclusive, nos Estados Unidos, que eles passaram 40 dias. Um culto que começou e foi 40 dias de culto. Está acontecendo em Nos, nossos dias. nos últimos dias, o Espírito de Deus vai ser derramado, e os jovens vão ter visão, eu vou ter, mesmo velha, tá? Mas já aconteceu. O Não, problema é mas que eu eu acho estou que Deus vai enfatizando aqui, apurar ainda, meu irmão. Deus o que eu ainda estou vai colocando para derramar vocês, os últimos. eu estou colocando para vocês é que a profecia de Joel, a profecia de Ezequiel, a profecia de Isaías, ela se cumpre no dia de Pentecostes. Sim. Ai, mas algumas pessoas não receberam isso. Lembra dos discípulos de João? Eles não sabiam, eles não nem já receberam o dom do Espírito e foram Nem batizados. saber que tinha Espírito, é? Nem sabiam. Igreja, o que eu quero que vocês prestem atenção é isso. O Espírito Santo já foi derramado. Sim. E, gente, o Espírito Santo, quando Jesus falou, o Espírito Santo é sobre mim, para trazer as boas novas, para curar os quebrantados, pôr em liberdade os oprimidos, dar vistas aos cegos, libertar os cativos, anunciar o ano aceitável do Senhor. E ele fala depois, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder. E em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Nós vamos ser testemunha. E os sinais acompanharão aqueles que crerem. Por isso que Pedro realizou, e por isso que eles foram curados, e por isso que tem gente sendo curada hoje. E o que eu estou afirmando aqui com todas as letras, temos pessoas na nossa igreja que têm o dom de cura. Sim. Quando o corpo se Não reúne, sabe. todos os dons estão ali, não é? E não sabe. Sim. O Espírito Santo já foi derramado. O que Porque nós não precisamos voltar é pratica, para a né? oração, para a busca do Senhor. O Tiago escreveu aquelas palavras pesadas que eu falei para vocês. A igreja hoje ainda é isso, distante do É a Senhor. mesma. É a mesma. Separada, nós estamos longe. Essa igreja pós-moderna não está experimentando a graça e o poder, porque está longe. Esse grupo que está reunido aqui está ouvindo isso e está aprendendo isso e vai começar a viver isso. Nós temos que acordar para isso. Sheila levantou a mão, abre o teu microfone, querida, e pode falar. A palavra é de vocês, eu estou falando muito. Não, fica tranquilo, pastor. Não, a gente está aprendendo. Mas é interessante o que o pastor falou. Desde o início eu entendi perfeitamente que o Senhor nos deu, o Espírito Santo já nos deu poder a partir do momento que a gente entregou a vida para Jesus, nós temos o Espírito Santo. Exatamente. E eu só quero compartilhar que nós aqui em casa, nós vivemos muitas experiências. Quando fala na parte que Elias orou, mas Elias era um humano como nós, ele orou fervorosamente. Então, assim, quando a gente ora com fé, é o Espírito Santo que vai fazer. Isso mesmo. Pode ser exatamente o mais reles do mortal, não, né? Não estou desmerecendo aqui o que está na palavra falando dos presbíteros, tá? Então, assim, é que nós precisamos, como o pastor falou desde o início, precisamos colocar a fé em prática, né? Orar, que nem o Nilton falou agora, orar com autoridade que o Senhor nos deu. Ele nos deu poder, autoridade, para falar em nome dele. Sim. Porque quem vai curar, quem vai fazer é ele, mas ele quer nos usar. Ele não precisa da gente, mas ele quer. Então, a partir do momento, eu participei também um tempo de um grupo de oração de mulheres de várias denominações, da nossa também, a auxiliadora também, acho que ainda ela participa, eu saí por outros motivos, e ali a gente pôde ver muitos milagres, muitos testemunhos de mulheres normais, donas de casa, né? Então, o que a gente tem que fazer é o que o pastor falou agora, colocar a fé em prática. Por isso que a gente não vê o paralítico levantar da cadeira, porque a gente acha, quem sou eu para isso?
A gente crê e ora pela fé e impõe as mãos na pessoa. Quem vai fazer é o Espírito Santo, né? Amém. Isso mesmo. E lógico, com a palavra da Sheila e com a palavra da irmã Maria Alice, sim. Porque tem os presbíteros, pastores e tudo mais. Ordem e decência, tudo que for fazer. Se eles estão ali, peça oração. Pede como começar esse exercício sadio e agradável de buscar a Deus em oração. E orar uns pelos outros. Interceder uns pelos outros. Está alguém triste? Está alguém alegre? Orem uns pelos outros. Essa é a ideia. Porque a gente vai começar a retornar a ser igreja. Porque até então, somos ótimos executores de culto. Até então, igreja, a gente não está sendo ainda. Quando a igreja começar a praticar e vivenciar isso, gente, o mundo vai querer vir para cá e mudar de lado. Opa, eu quero andar com essa gente. Não é pela minha força. Não é por aquilo que eu sou, é pelo Espírito Santo que está em mim. Ele já está em você. O Espírito Santo já está em você. Você já recebeu o Espírito Santo. Você tem que deixar ele, dar espaço para ele. Ele está sujeito à carne. Se você não dá espaço para o Espírito, ele não vai agir, ele não vai atuar. Mas nada impede de você orar pelo teu vizinho, pelo teu amigo, e desenvolver uma vida de oração. Gente, a obra que Jesus começou, ela continua com o Espírito Santo. Essa é a visão de Atos. Os discípulos continuaram a obra do Senhor. E é desse jeito que a igreja caminha. Estabeleceu-se uma estrutura chamada eclésia. Aqueles que foram chamados para fora, chamada igreja. E nela foram colocadas as pessoas, foram colocados os diáconos, os presbíteros, tá? Os bispos, tá? A nossa igreja não tem bispo, mas tem os bispos e os pastores. Mas há diversidade de dons dentro da igreja. Alguns para mestres, outros, entendeu? Para várias coisas. E aí vai. Há diversidade de dons dentro da igreja. Por isso que eu digo, é por isso que eu estou enfatizando aqui esse trecho do Tiago. Orem uns pelos outros. E vamos estabelecer agora uma nova visão de oração. E de começar a estabelecer um relacionamento com Deus de oração. Se você olhar o livro, se você pegar os evangelhos, antes de qualquer evento que vai acontecer, o que a Bíblia diz? Jesus estava orando. Ele foi afastado para orar, ele estava orando. E se Jesus orava, quanto mais nós. É por isso que a gente não está vivenciando isso. E o Tiago está enfatizando isso, está trazendo a memória da igreja, mesmo entendendo que tem dificuldades, mesmo entendendo que não somos perfeitos, mesmo entendendo que temos nossas debilidades. Guardem isso. E não é por isso que você vai deixar de orar. Não é porque tem de vez em quando pisa na bola, dá mancada, não é porque de vez em quando se afasta que vai parar de orar. Mesmo com tudo isso, orem. Mais alguém? Tem alguém falando, eu não estou ouvindo. Está falhando. Amém? A auxiliadora tinha levantado a mão para falar, não sei se ela quer Auxiliadora, falar querida, agora. fica à vontade, seu microfone já está aberto. Tá aberto, Beto? Eu queria falar uma coisa. Eu estou com uma tosse, eu não consigo quase falar. Espera só um pouquinho. O que a gente vai fazer Água o diante de tempo uma todo, senão declaração não dessa? passa. Eu falo, Vou orar a por isso. questão da oração, a questão de você reconhecer os seus dons, tudo começa no relacionamento pessoal com Deus. Se você não tiver um relacionamento íntimo com o Senhor, se você não tiver aquele hábito de buscar Deus para Ele falar para você, ó, faz isso, faz aquilo. Então, quando você tem um relacionamento com Deus, você começa a ouvir o Espírito Santo falar.
Porque, às vezes, quando você faz aquela oração rápida, você não ouve Deus falar, você não para ouvir Deus falar. Então, você vai primeiro com o seu relacionamento com Deus, porque a autoridade é o Senhor que vai dar, o Espírito, o dom vai ser o Senhor que vai dar. Então, de repente, o seu dom vai começar a sobressair, né? Porque tem pessoas que têm um chamado específico para oração, outros já não, mas isso não impede você de orar. Você tem que continuar orando. Só isso, pastor. Amém. Obrigado pela contribuição de todos vocês. Pegaram a ideia aí? O desafio que eu lanço para vocês é o desafio da oração. O desafio que eu estou lançando para vocês é de começarem a orar. Ah, Betão, eu já oro. Não. Vamos começar de novo. Tempo de oração. E dá alguns minutinhos para ouvir a voz de Deus. Vamos começar uma vida de qualidade de oração. E a semana que vem eu tenho certeza que eu vou ouvir ótimos testemunhos. Pastor, Vamos terminar por aqui. Oi, querido, pode falar, pode pastor, falar. é a Valéria. A paz, meu querido. Valéria, Eu queria pode falar, contar uma querida. experiência. Deixa eu abrir Por favor, minha fica à câmera aqui. vontade. Contar uma experiência e é sobre a oração. Hoje não, eu já venho fazendo isso, é um hábito meu, orar a palavra. E hoje eu orei Tiago 1, né? E lembrei do que a gente aprendeu. E é maravilhoso quando você ora a palavra na primeira pessoa, porque a carta é escrita, né? Para todos. Mas quando você ora e pega aquela palavra diretamente para você. E aí eu acabei orando o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, mas eu orei mesmo o primeiro, né? E é um hábito que eu tenho aprendido e é maravilhoso, porque você aprende a gravar aquela palavra. E Tiago é uma palavra prática, né, que nós precisamos aprender, como todos nós aqui comentamos, a prática da fé, da oração, de saber lidar com a palavra, né? E a nossa palavra, ela tem que ser usada com sabedoria. E essa sabedoria a gente não tem, a gente tem que pedir para Deus, e Deus dá abundantemente para nós. Amém. Ninguém aqui sabe nada, né? Nós não sabemos nada, nós aprendemos todos os dias com o Espírito Santo, Ele que nos enche, Ele que nos capacita. E é o que eu queria, assim, compartilhar, né? Ore a palavra. Se você falar assim, mas eu não sei orar, né, eu não tenho hábito de orar, né? Hábito de orar, assim, por saber orar, né? Tem gente que acha que tem essa dificuldade, né? Que eu conheço muitas pessoas que falam isso para mim. Eu tenho dificuldade de orar, eu não sei orar. É conversar, é dialogar com o Pai, né? Então, ore a palavra. E ali o Senhor, Ele fala tremendamente aos nossos corações através da oração da palavra. É maravilhoso. É só uma experiência que eu queria compartilhar. Que Deus Obrigado, abençoe. querida, pela contribuição. Ficou olha, mais uma dica. Excelente, tá bom? Mais alguém? Então, nós vamos encerrar. E eu vou pedir para... Valéria, eu vou pedir para você abrir seu microfone mais uma vez. E abrir a sua câmera também. Amém. Orar por essa aula de hoje. E incluir nessa oração a vida da auxiliadora que está passando por essa tosse aí, para que o Senhor entre com providência e já visite a vida da auxiliadora. Ou seja, a prática. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Amém. Senhor, meu Deus, primeiramente eu quero te agradecer e te engrandecer, ó Pai, por esse privilégio, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de estarmos aqui reunidos juntamente como igrejas, né, Senhor? Aqui uma porção da tua igreja, aqui aprendendo com o pastor Betão, que trouxe essa ministração maravilhosa para nós, nos ensinando através da carta de Tiago a prática Glória da ao teu fé. nome, Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor. Esses dias de ensino têm sido maravilhoso para nós, que nós possamos realmente colocar em prática tudo aquilo que nós temos absorvido da tua palavra.
Senhor, abençoa cada um de nós que estamos aqui, aqueles que não puderam estar hoje, que o Senhor cuide, que o Senhor abençoe no seu dia a dia, que dê oportunidade para eles estarem, Senhor, aprendendo a porção da tua palavra. Que não seja aqui, mas seja em outra reunião. Nós sabemos que nossa igreja tem vários ministérios atuantes. Então, que o Senhor abençoe, Pai, que cada uma dessas ovelhinhas, Senhor, possa aprender a tua palavra, Senhor. Em especial, Senhor, eu peço pela irmã auxiliadora, ela está gripada, ela está com tosse, que o Senhor abençoe, libere a cura, Senhor, sobre a vida dela, Amém. Senhor. Nós aprendemos hoje que a oração do justo é eficaz, ó Pai. Usa-nos, ó Deus, conforme a tua vontade, Senhor, para que a gente ore e o milagre aconteça, Senhor, para a glória, Senhor, do teu santo e bendito nome. Abençoa a tua serva, Senhor, para que ela seja curada, restaurada, Senhor. E aqueles, Senhor, que aqui estiverem com alguma enfermidade, Senhor, seja no físico, seja na mente, Senhor, seja no emocional, Senhor, seja no espiritual, Senhor, que o Senhor possa trazer a cura, a libertação, Amém. Senhor, a transformação, Pai, porque nós cremos num Deus que hoje cura, que faz milagre, porque o Senhor não mudou, Pai. O Senhor continua o mesmo, ontem, hoje, para sempre, Pai. É assim que nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, obrigado pela colaboração e contribuição. Obrigado, Valéria. Obrigado, irmã Maria Alice. Obrigado, Sheila. A todos vocês. Meu agradecimento e obrigado por deixar entrar na sua casa e juntos compartilhar a palavra. Deus os abençoe. Uma semana abençoada. Semana que vem, fazendo um resumão geral. Quero ouvi-los. Quero ver as experiências da semana. E a gente vai trocar muita experiência do que aconteceu durante a semana. Uma nova semana agora de oração. Até na próxima quinta-feira a gente se encontra nesse mesmo horário. Deus os abençoe. Fiquem na Amém. paz. Tchau, Amém. paz. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe, pessoal. Amém. Bom descanso a todos. Boa noite. Abençoe. Tchau. Tchau. Amém. Deus abençoe. Partiu! Tchau. Tchau, querida. Deus abençoe. Ixi, não consigo me desligar. Pastor, desliga aí que Dá um, acaba. dá um toque na tela e vai aparecer um botão do lado direito, vermelho, embaixo. Isso. Deixa eu ver, deixa eu Ele abrir a desconecta. tela primeiro. É só dar um toque nela que ele vai abrir o botãozinho vermelho embaixo. Que é o end, o finalizar.